civil aqui de Santa Catarina, professor universitário e blá blá blá, um monte de coisa, tá bom? Vamos lá então? Então, os crimes que nós vamos estudar hoje são crimes específicos praticados por funcionários públicos contra a administração. Como eu disse, as nossas instituições, elas querem que você ingresse já sabendo quais são os crimes que você, ostentando a qualidade de funcionário público, pode praticar. Beleza? Esses crimes estão localizados dentro do Código Penal, e aqui eu já faço aquela ressalva que nem tudo do direito criminal está no Código Penal. Falo isso no primeiro dia de aula, né? Nós temos leis especiais que tratam de assuntos específicos que estão fora do Código Penal. Mas o nosso assunto aqui está dentro do Código Penal. É um tema específico do artigo 312 e seguintes, que trata dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Beleza? Pessoal, algumas anotações já primordiais já. Olha só, então você vai botar no seu caderno, crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Tá? Primeira observação. Os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, na classificação doutrinária dos crimes, eles são conhecidos como crimes funcionais. Falou em crime funcional, você sabe que é um crime praticado por funcionário público. Crimes funcionais. Crimes funcionais. São conhecidos como crimes funcionais. Olha só. Todos os crimes funcionais, que são os crimes praticados por funcionários públicos, são crimes próprios. São crimes próprios. E o que significa isso? Dizer que um crime é um crime próprio. Na classificação doutrinária dos crimes que a gente inventa, né? Só para dificultar a nossa vida, né? Crimes próprios. O que são crimes próprios? O que são crimes próprios? São aqueles que requerem uma qualidade específica de quem os pratica. Crimes próprios são aqueles que requerem uma qualidade específica de quem os pratica. E por que os crimes funcionais são próprios? Porque eles exigem uma qualidade especial de quem os pratica. Ou seja, eu só posso praticar um crime funcional se eu for funcionário público. Por exemplo, um crime de concussão, um crime de prevaricação, um crime de corrupção passiva. Você que é um particular, não tem como praticar esses crimes sozinho, pelo menos. Não tem como praticar. Só eu que sou funcionário público. Vocês não tem como praticar um crime de prevaricação. Não tem como. Porque eu preciso ser funcionário público para praticar determinados crimes. São crimes próprios. Eu preciso ostentar uma qualidade especial. Ok? Então, são crimes funcionais e são crimes próprios porque eu preciso ostentar essa qualidade. A grande próxima pergunta é: professor, beleza, eu estou entendendo que esses crimes que nós vamos estudar são crimes específicos praticados por funcionários públicos. Mas eu preciso então saber quem são funcionários públicos. Quem é funcionário público para a finalidade aqui do artigo 312 seguintes? Quem é funcionário público? Ah, professor, a gente está assistindo aula com o professor Leonardo do Direito Administrativo. Então a gente vai buscar lá no Direito Administrativo, que é a matéria que vai disciplinar o funcionalismo público, o conceito de funcionário público. É isso? É isso? A gente vai buscar lá no Direito Administrativo o conceito de funcionário público? Não para essa finalidade. E isso é uma diferença muito grande, tá? Sabe por quê? Porque quando a gente vai estudar funcionalismo público, a gente estuda o direito administrativo, ok? Vai estar lá, vocês vão ter uma aula com o professor Léo intitulada Funcionários Públicos. E ele vai começar com um conceito. Só que o conceito de funcionário público do direito administrativo não é aplicável ao direito penal. Não é aplicável. Ok? O conceito de funcionário público, pelo menos para a finalidade criminal, é um conceito dado pelo próprio Código Penal. É um conceito dado pelo próprio direito penal. Não vamos lá no direito administrativo. Ok? E vocês vão perceber que o conceito de funcionário público para o direito penal é um conceito muito mais abrangente do que um conceito lá do direito administrativo. Ok? O estagiário da minha delegacia, ele é funcionário público? Ele é funcionário público? Para o direito administrativo, ele é funcionário público? O estagiário? Ele é funcionário público? Não. O estagiário tem prerrogativa de funcionário público? O estagiário, se ele fizer uma merda lá, ele vai tomar uma sindicância? Um procedimento administrativo disciplinar? Pra gente apurar? Não vai tomar nada, ele vai tomar um pé na bunda. Tchau! Porque ele não tem prerrogativas, ele não é funcionário público para o direito administrativo. Mas ele é, sim, funcionário público para o direito penal. Porque o conceito de funcionário público do direito penal é muito mais amplo, é muito mais abrangente do que o conceito do direito administrativo. Ok? Beleza? Vocês vão perceber isso agora.
O conceito, então, que é dado aqui pelo Código Penal, está descrito no artigo 327 do Código Penal. Olha lá, funcionário público. E olha só como isso é abrangente. Olha lá. Considera-se funcionário público para os efeitos penais. E só para os efeitos penais. Não para os efeitos do direito administrativo. Só para o penal. Só para crime. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente, ou mesmo sem remuneração. Olha isso. Mesmo sem remuneração. Mesmo sem remuneração. Exerce cargo, emprego ou função pública. Olha que conceito abrangente. E aí cai em prova assim, ó. E o candidato acha que está errado. O candidato bota assim, ó. Para efeitos penais, considera-se funcionário público aquele que exerce função pública mesmo sem remuneração. Você lê um negócio daquele, você fala assim, ó. Lógico que tá errado, né? Pô, quem exerce função pública sem remuneração, ó a pegadinha aqui, ó. Não é pegadinha, tá certo. Porque o nosso conceito é muito mais abrangente. Se eu admito na minha delegacia de polícia, ou no Poder Judiciário, etc., um programa de estágio voluntário não remunerado. Nós temos isso lá. Um programa de estágio remunerado, um programa de estágio voluntário não remunerado, só para aprender mesmo. Pessoal, esse estagiário, ele é funcionário público. Ele pode praticar um crime funcional. Ele está exercendo uma função pública transitória e sem remuneração. Viu? Ele pode muito bem praticar o crime de corrupção passiva, ele pode praticar o crime de peculato, o crime de concussão. Pode muito bem praticar todos esses crimes. Ok? Então, cuidado com essa pegadinha. Mesmo sem remuneração, o cara é funcionário público para o direito penal. Ok? Então, bota 327 e escreva assim, ó. Atentar para o fato. Quem não foi meu aluno, essa é a minha técnica de dar aula, tá? Eu não vou ficar reproduzindo no seu caderno exatamente aquilo que já está no código. Porque isso aí basta você ler. Então eu vou colocar observações no seu caderno. Porque aí depois você vai fazer um estudo do código com as observações. Aí encaixa tudo, tá? Então bota assim, ó. O que eu falei? Atentar para o fato de que considera-se funcionário público quem exerce. Considera-se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego ou função pública. Cargos são os estatutários, né? Emprego público são os seletistas, aqueles que são regidos pela CLT dentro do serviço público. Vou dar um exemplo. Cargo, emprego ou função mesmo sem remuneração. Grifa sem remuneração, essa é a pegadinha. Né? Antes dessa aula de hoje, talvez se caísse na sua prova, que o cara mesmo sem remuneração é considerado funcionário público, você ia achar que é pegadinha, né? Pô, sem remuneração? Cala a boca. Né? Mas sim, mesmo sem remuneração. Grifa sem remuneração. Ponto. Então, cargo público são aqueles que são regidos por um estatuto próprio. Cargo de delegado de polícia, cargo de juiz, cargo de promotor, cargo de agente de polícia, ok? É um cargo regido por uma lei específica. Não aplica CLT pro cara, não tem direito trabalhista, tem uma lei específica para quem tem cargo. Em emprego público, você vai fazer concurso para a Caixa Econômica Federal, escriturário, é um concurso público para a Caixa Econômica Federal. Como que vai funcionar o seu regime de emprego lá? Não é um estatuto, é a CLT. Lá na Caixa Econômica Federal, apesar de ser um concurso público, é a CLT. Isso é um emprego público. Isso é um emprego público, porque aí é regido pela CLT, não uma lei específica. Ok? E função pública de forma geral, acabei de dar exemplo. O estagiário, o mesário, o jurado. Ok? São funções públicas transitórias. Beleza até aqui? Joia. Pessoal, o parágrafo 1º, ele vem nos dizer quem são os funcionários públicos por equiparação, tá? Porque funcionário público, quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Parágrafo 1º, quem são funcionários públicos por equiparação? Quem também exerce cargo, emprego ou função pública, mas aonde? Em entidade paraestatal, aí sim é um conceito de direito administrativo, entidade paraestatal, e também aquele que trabalha para uma empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública.
E aqui que está a pegadinha no final. Aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, legal, tá? E aquele finalzinho ali? E quem trabalha para uma empresa prestadora de serviço contratada pela administração para execução de atividade típica. Olha só, o exemplo que eu sempre dou para ficar fácil. Aqui tem uma empresa especializada em serviço de buffet, motorista e etc. Que presta esse serviço. Aqui está a administração pública. A administração pública. Pessoal, Palácio do Planalto, Michel Temer, quer convidar aí um presidente de outro país para um jantar e tal, para alinhar algumas coisas, fazer uma reunião e tal. Beleza. A administração pública não tem em seus quadros esse pessoal de serviço de buffet, cozinheiro, não tem. Então a gente vai contratar, né, uma empresa especializada nisso. Então a administração pública vai contratar uma empresa então especializada em buffet, garçom, etc. Beleza? Esse cara aqui é garçom nessa empresa. Nessa empresa que foi contratada pela administração pública. Beleza? Esse cara é funcionário público? Esse cara pratica crime funcional? Entendeu? Ele pratica crime funcional a partir desse momento? E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Pessoal, esse cara aqui é funcionário público, esse garçom, aí já caiu numa prova, não me lembro o concurso, dizendo exatamente esse exemplo, por isso que eu uso esse exemplo, caiu em prova, dizendo que esse cara aqui, esse garçom, no meio da festa, ele se aproveitou da facilidade que ele estava tendo acesso ali aos ambientes do Palácio do Planalto. Ele entrou em uma das salas, dos gabinetes, e levou um notebook embora. Aí uma das questões dizia o seguinte, que crime que ele praticou? Ele praticou o crime de peculato furto, que é um crime funcional. Ele praticou o crime de peculato furto, ele praticou o crime de furto comum. A questão, na verdade, o pano de fundo queria saber se você sabia trabalhar com esse parágrafo primeiro. Se você considera esse cara como um funcionário público, o crime seria de peculato furto. Se você considera ele não funcionário público, seria furto comum. Então, esse era o pano de fundo da questão. O que vocês acham? Essa situação encaixa aqui? Encaixa? Esse cara é funcionário público? Hã? Ele não é funcionário público. Por causa disso aqui, que eu acabei de grifar. Tá? Esse cara só é funcionário público se essa empresa contratada ou conveniada presta um serviço que é de atividade típica da administração pública. E o que vem a ser essa porcaria de atividade típica da administração pública? São aqueles serviços essenciais. São os serviços que a administração pública é obrigada a nos fornecer. São aqueles serviços ligados à missão constitucional do Estado para com a população. Ok? O governo tem que nos dar transporte coletivo. Ele tem que nos dar serviço de coleta de lixo. Ele tem que nos dar, o próprio presídio é ele que tem que nos dar. São os serviços essenciais. Saúde pública, segurança pública. A gente paga imposto para ter isso. São os serviços que o governo tem que dar para a gente, ok? Então eu vou ter essa situação aqui quando a administração estiver contratando uma empresa para prestar esse tipo de serviço. Ok? Vou dar um exemplo. Dois exemplos. Dois exemplos reais, práticos. Eu sou delegado de polícia lá em Itajaí. Lá em Itajaí nós temos o presídio da Canhanduba. Tá? O presídio da Canhanduba é um presídio privatizado. Privatizado. O que acontece? A administração pública abriu um edital de licitação dizendo o seguinte, olha, nós vamos privatizar um presídio aqui em Itajaí. Aquela empresa que estiver interessada em explorar esse serviço, participe da licitação. E aí a empresa Montesinos participou da licitação e ganhou a licitação. Então, a partir do momento que ela ganhou a licitação, a administração pública contratou a empresa Montesinos para prestar esse serviço aí de presídio, ok? E aí a administração pública paga mensalmente para essa empresa para cuidar dos presos, ok? Terceirizou o bagulho, terceirizou o negócio. Aí, o que acontece? Pessoal, esse cara aqui, ó, esse carcereiro aqui, que não fez concurso público. Esse carcereiro não fez concurso público. Tá? Esse cara que chegou lá, eu
eu sou formado em jiu-jitsu, muay thai e não sei o que, eu sou lutador, quero ser, o currículo dele, quero ser carcereiro aqui da Montesinos. Aí analisamos o currículo dele, né, esse cara aqui é foda. Esse cara aqui deu um negócio aqui, meu Deus, vai matar todo mundo. É disso que a gente estava precisando aqui, é um cara como você, com o seu perfil. Com o seu perfil. E aí, contratamos o cara. CLT, contratamos o cara. Beleza? Esse cara aqui, então, eu tô trabalhando de carcereiro lá. Pergunto pra você, esse cara aqui é funcionário público? Esse cara é funcionário público? Olha esse crime aqui do artigo 319. Olha que crime interessante. Crime de prevaricação imprópria. Ó, é um crime funcional. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar o preso acesso ao aparelho telefônico que permita comunicar com outros presos ou com o ambiente externo. Então, esse cara que foi contratado aqui na Montesinos está lá vendo o celular entrar. A mulher do preso entra com o celular, ele deixa de cumprir o seu dever de vedar o preso acesso ao aparelho telefônico. Deixa entrar um celular no presídio. Esse cara pratica esse crime funcional ou não? Pratica ou não pratica? Para isso, nós temos que interpretar aquele parágrafo primeiro. Esse cara encaixa aqui, ele é funcionário público? Porque só pode praticar esse crime quem é funcionário público? Ele é? É lógico que ele é. Mas ele fez concurso público? Não. Mas ele entra naquele parágrafo primeiro. Ele é um funcionário público equiparado. Porque ele trabalha para uma empresa prestadora de serviço contratada para a execução de uma atividade típica do Estado, que o Estado que nos dá. Show? Legal, né? Esse cara aqui é funcionário público. Quando eu era delegado em São João Batista, lá não tinha, no hospital municipal, não tinha médicos suficientes concursados. O que a prefeitura lá fez? Parecido com isso aqui. A prefeitura, ela simplesmente, fez um edital de licitação e contratou uma empresa de médicos. Ó, vou pagar para vocês tantos mil por mês e, ó, empresa de médicos, vocês que sabem aí quantos médicos que precisa, a escala de plantão, é tudo com vocês. Tô pagando para isso. Tô terceirizando o serviço de medicina da cidade para vocês. Vocês é que prestam serviço para a população. Pergunto, esse médico aqui não fez concurso público, mas tá atendendo a população lá. Esse médico é funcionário público? Por direito penal? É. Porque isso é uma atividade típica do Estado. Ele trabalha para uma empresa prestadora de serviço contratada para a execução de uma atividade típica da administração, que o Estado que deveria nos dar. Legal, né? Entenderam? Show de bola. Vamos lá, vamos anotar então. Põe assim, ó. Não escrevi nada ainda, né? Não escrevi nada, né? Então bota assim, ó. Parágrafo primeiro. Trata do funcionário público por equiparação. Parágrafo primeiro. Trata do funcionário público por equiparação. Dois pontos, letra A. Dois pontos, letra A. Quem exerce cargo, emprego ou função pública emprego ou função pública em entidade paraestatal. Entidade paraestatal. Empresa pública, sociedade de economia mista, SESI, SESC, SENAI, tá? Em entidade paraestatal. Entidade paraestatal. E letra B. Aquele que trabalha para empresa contratada pela ADM pública para execução de atividade típica. E grifa isso. Para execução de atividade típica. Grifa isso. Para execução de atividade típica. Para execução de atividade típica.
Entre parênteses, o que é atividade típica? Põe aí, ó. Aquela ligada à missão constitucional do Estado. Bota aí exemplo. Tudo bem? Exemplo. Funcionário de uma empresa ganhadora de licitação, para explorar serviços de transporte coletivo. Professor, o motorista do ônibus é funcionário público? É, por direito penal. Tá? Por quê? Isso é uma atividade típica do Estado. O Estado é que tem que nos dar transporte coletivo. Aí o Estado, em vez de explorar ele mesmo isso, ele terceiriza. É o que a gente chama de concessão. Vocês vão estudar isso em direito administrativo. Concessionários e permissionários. Entendeu? Essa é a ideia. Se essa concessão é de um serviço que é uma atividade típica, então é esse cara aqui. Lá no direito administrativo. Tá? Ponto. Para a gente encerrar esse parágrafo primeiro, é preciso anotar duas coisinhas, tá? Pessoal, você vai ali em hospital público e etc., qualquer outro tipo de empresa, tem lá aquele pessoal terceirizado que presta serviço de limpeza e vigilância nos prédios públicos. Triângulo, Orcali, Orcegrupes, todo esse pessoal que num prédio público presta serviço de limpeza e vigilância. Essa moça da limpeza, que trabalha lá dentro, ela aproveita que os funcionários lá foram tudo embora, olha para um lado, para o outro, vai lá e leva algum objeto embora, subtrai. Ela pratica peculato furto ou furto comum? Ou seja, esse pessoal entra no conceito de funcionário público? Interessante, né? Cai essa questão em prova. O que vocês acham? Põe aí no seu caderno. Asterisco. Bem assim, ó. Pessoal terceirizado que presta serviço de limpeza barra vigilância, em prédios públicos, grifa agora, não são considerados funcionários públicos. Não são considerados funcionários públicos. Por equiparação. Eles não entram nesse conceito. Eles vão praticar furto comum. Crime comum. Não são considerados funcionários públicos. Não são considerados funcionários públicos. Show. Pessoal, parágrafo 2º do 327. Põe no seu caderno, parágrafo 2º, escreva assim, ó. Pena aumentada em 1/3. Pena aumentada em 1/3. Pena aumentada em 1/3. Vamos entender. O caput do artigo 327 diz pra gente quem é funcionário público. Quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. O parágrafo 1º vem nos dizer quem é funcionário público por equiparação, quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa contratada ou conveniada para execução de atividade típica. Beleza. O parágrafo 2º, ele não vem falar nada de quem é funcionário público. Ele só vem dizer o seguinte, olha, dentre os funcionários públicos, alguns merecerão ter a pena agravada em 1/3. Sabe por quê? Pô, esse cara exerce um cargo de confiança, uma função de direção, uma função de assessoramento. Esse cara tem, geralmente, uma função de confiança, uma função gratificada. Então, poxa, nós confiamos nesse cara a ponto de dar uma função gratificada para ele.
E ele vai e comete um crime, porra, esse cara mais está se mostrando, a culpabilidade dele está se revelando maior do que de um funcionário público normal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou delegado de polícia tal como todos os meus colegas. Só que hoje eu estou na função de delegado regional de polícia. Eu sou chefe administrativo dos demais delegados da minha região. Mas eu sou delegado igual a eles. Só que atualmente eu tenho uma função superior a deles. Vamos supor que eu, nesta função, pratico um crime funcional. Desvio de dinheiro público, cometo um crime de peculato. Pessoal, a minha pena será agravada em 1/3. Entendeu? Essa é a ideia do legislador. Ele acha que a minha culpabilidade é maior justamente por eu ostentar essa qualidade. E é verdade. E é verdade. Então merece uma maior censurabilidade a minha conduta. Essa é a ideia. Aí tem a pena elevada em 1/3 e tem uma pegadinha aqui. Então olha só. A pena será aumentada em 1/3 quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão, função de direção e assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Beleza? Então são duas coisas que eu quero que você se lembre aqui. Duas coisas. A primeira, professor, precisa ficar decorando penas? Não, não decore penas, não precisa decorar penas, tá? Só que esse aumento de pena de 1/3 sempre cai. Então isso aqui você vai ter que decorar, tá? Que no caso de crime praticado por funcionário público que ostente essa qualidade, a pena é aumentada em 1/3. Isso você tem que lembrar. Segunda coisa que você tem que lembrar que é uma pegadinha mortal de prova, tá? Quando a gente estuda lá no direito administrativo, a gente sempre estuda sociedade de economia mista, empresa pública, fundação e autarquia. Não é isso que a gente estuda lá? Certeza que vocês estudam a mesma matéria, vocês estudam autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, não é isso? Cadê a autarquia? Não está aqui. Não se eleva a pena em 1/3. Não se eleva a pena em 1/3 se o cara ostenta essa qualidade, mas ele trabalha numa autarquia. Ele é funcionário público normal. Mas não se eleva a pena em 1/3 se ele trabalha em uma autarquia. O cara trabalha na ANAC. O cara trabalha no INSS. E tem um cargo de direção no INSS. Beleza? E desvia dinheiro. Ele é funcionário público, vai praticar o crime funcional. Mas não se eleva a pena em 1/3. Porque simplesmente esqueceram da autarquia aqui. Não colocaram a autarquia. Tá bom? Não colocaram a autarquia. Professor, mas aí alguns alunos que são feras do direito administrativo já me arguíram o seguinte, professor, mas algumas fundações públicas, elas têm o mesmo regimento da autarquia. Mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, né? Isso pode ser a mesma coisa lá na administração pública, lá no direito administrativo. Mas no direito penal você não pode fazer esse tipo de análise, porque isso seria analogia. E aqui seria uma analogia para fuder o cara. Seria uma analogia em malam partem. Se aqui não está falando na autarquia, como é que você está lendo a autarquia para ferrar o cara? Para aumentar a pena do cara em 1/3? Né? Não pode. Isso é vedado em direito penal. Você não pode fazer uma analogia para poder ferrar o cara. Se fosse para beneficiar, podia. Ah, o cara que trabalha na fundação pública tem a pena diminuída. Aí poderia. Porque aí você está fazendo uma analogia para beneficiar. Mas aqui é para ferrar. Não pode. Então simplesmente esqueceram da autarquia. Então põe isso aí, ó. Não se eleva a pena em 1/3. Não se eleva a pena em 1/3 se o funcionário exerce função em autarquia. Pegadinha mortal. Exerce função em autarquia. Não se eleva a pena em 1/3 se exerce função em autarquia. Tá? Mas olha como é que é fácil cair. Lê comigo, ó. Ó, eu vou ler, vocês nem vão ver. A pena será aumentada em terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupados de cargo em comissão ou função de direção, assessoramento de órgão de administração direta, sociedade de economia mista, autarquia, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Nem eu vi. Viu? Não dá pra ver, não. Se você não ficar atento, você vai errar, lógico. Você vai achar que a autarquia não está aqui. Você fica com aquele direito administrativo estudando o dia inteiro. Aí você não vai lembrar que a autarquia não está aqui. Agora você vai, tá? Vamos lá. Pessoal, última observação para a gente entrar nos crimes específicos agora, tá? Já eu corto. Última observação. Pessoal,
Bota aí, ó. Presidente da República. Presidente da República. Vírgula. Governador. Presidente da República, governador e prefeito. O que vocês acham? Esse pessoal aqui tem a pena elevada em 1/3? Eles entram aqui? O prefeito desviou dinheiro público. Sem dúvida que ele vai praticar peculato. Sem dúvida. Né? Mas a questão é, ele entra aqui nesse aumento de pena de 1/3? O presidente, o prefeito, o governador, eles entram aqui nessa questão? Hã? Então bota aí. Presidente da República, governador e prefeito tem a pena elevada em 1/3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal. Tem a pena elevada em 1/3. Tem a pena elevada em 1/3. Quem for fazer CESP, isso pode cair. Tá? Tem a pena elevada em 1/3. Porque considera, sabe o quê? Que eles exercem função de direção. Eles entram aqui. No conceito de função de direção. Eles têm poder de mando. Tá? Então eles entram aqui. Por isso que eles... Ah, o cara é vereador, o cara é parlamentar, deputado, senador. E aí? Entra aqui? Não. Eles não entram, tá? Eles vão responder por peculato, desvio de dinheiro público, mas não tem a pena elevada em 1/3. Inclusive a STJ julgou isso esses dias para trás, tá bom? Tá tendo tanta coisa aí de mensalão e o Lava Jato, o caralho, então direto tá batendo essas questões ali nos tribunais superiores e já foi decidido, tá? Ah, o senador da República ajudou a desviar dinheiro, não sei o quê. Beleza, ele praticou o crime de peculato, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a questão é, ele entra aqui, ele tem a pena elevada em 1/3? Se o prefeito estiver no meio, o presidente da República estiver no meio, ou o governador estiver no meio, tem a pena elevada em 1/3. Demais, não tem, ok? Quem é detentor de mandato eletivo, em regra, não entra aqui no acréscimo de 1/3. A não ser se for essas pessoas aqui que têm o poder realmente de mando. Legal, né? Show! Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Não, agora nós vamos fazer um intervalinho, né? Já a gente volta aí.